Hebreus capítulo 3, versículo 1. Depois você vai para o versículo 12. Acharam? Digam amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Leiamos, amados. Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. Versículo 12. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado, porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos firme até ao fim a confiança que desde o princípio tivemos, enquanto se diz: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. Ora, quais os que, tendo ouvido, se rebelaram? Não foram de fato todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? E contra quem se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes? Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Amém? Até aqui. A palavra de Deus vai nos ensinar que durante muito tempo, muitos milhares de milhares conheceram a imensurável graça de Jesus Cristo, que foi derramada sobre toda a humanidade através do seu sacrifício na cruz do Calvário, como um homem tornando ou levando sobre si todos os nossos pecados, porque aquele que estava pendurado no madeiro, pagando um alto preço, era um inocente, era alguém que não tinha nenhuma culpa, era alguém que tinha na sua conduta, na sua vida, toda a integralidade, imaculado, sem mancha, sem pecado, sem marcas. Se tinha uma marca que Jesus Cristo levava sobre si naquela cruz, era a marca do Espírito Santo, era a marca da presença do Pai. Se ele carregava alguma marca na sua pele, na sua alma, na sua carne, não era da iniquidade, não era do pecado, não era da desobediência. A marca do Pai era a marca do temor, era a marca da obediência. O autor do livro de Hebreus, ele se dirige, irmãos, a todos que têm a oportunidade de lê-lo, para falar da confissão de fé de cada um que um dia ouviu falar sobre Jesus, chamando todos de irmãos, mas também reconhece que alguns dentre da comunidade cristã podem ter um perverso coração de incredulidade. Alguns dentro da comunidade cristã, no meio do seu povo, pode ter um coração perverso, um coração maldoso, um coração de incredulidade. É o que o escritor de Hebreus tenta nos dizer através daquilo que o Espírito Santo de Deus descreve, que não é diferente das parábolas que Jesus traz nos livros de Mateus, nos sinóticos, Marcos, Lucas, quando ele fala sobre a parábola daquele semeador, quando ele fala da parábola do homem que planta num campo, e os inimigos vêm e semeiam o joio.
Infelizmente, no meio da igreja, no meio do povo, no meio da comunidade cristã, nem todos estão prontos, nem todos estão preparados, nem todos se encontram em fidelidade, nem todos, irmãos. Por isso existe um número incontável buscando para si a igreja perfeita, buscando para si a igreja ideal, e ele vai correr mundos e não vai encontrar essa igreja perfeita, porque perfeito só Cristo, perfeito só Jesus. Para um detalhe que alguns ainda não têm atentado, a igreja de Jesus aqui sobre a terra é uma igreja de imperfeitos, é uma igreja de pessoas imperfeitas que estão vivendo um processo de transformação, estão vivendo um crescimento espiritual. Mas mesmo assim, há muitos em nosso meio que mesmo que depois de conhecer a graça, a misericórdia de Deus, mesmo de terem experimentado o seu imensurável amor, muitos acabaram se desviando deste caminho. Cristo salva completamente, irmãos, aqueles que chegam a Deus por meio dele. Ele salva cada pessoa que, crendo em Jesus Cristo, chegará até o Pai. Porque ele vai dizer que eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele se torna um único e soberano caminho, um único e perfeito caminho, mas os homens insistem em traçar para si caminhos alternativos, atalhos que eles acham que poderá levá-los a Deus. E entre muitos desses atalhos, as pessoas vão dizer que estar em casa ouvindo a palavra, que estar em casa sendo edificado por mensagens e pregações, não leva ela mais a ter o desejo de estar em comunidade. Se não leva ela o desejo de estar em comunidade, ela já está em incredulidade. Ela já está em separação, ela já está desconectada. Hoje os carros, eles funcionam, não tem mais um sistema só mecânico, e os carros estão evoluindo para um sistema elétrico, menos poluente, e a tecnologia de sensores, hoje em dia, através da tecnologia dos automóveis, estão muito grandes. Basta apenas um desses sensores não funcionar perfeitamente, o carro já não funcionará bem, o carro já apresentará problemas, o carro já não terá o mesmo desempenho, porque cada sensor, cada mecanismo, cada parte elétrica tem uma função naquele objeto, naquele corpo. E quando um não funciona bem, o corpo não vai bem. Ele não funciona bem, ele não tem um desempenho bem, não tem um bom desempenho. Imagine quando um destes corpos, imagine quando uma dessas peças, imagine-se agora como igreja, como um desses membros do corpo de funciona mal, ele é desconectado. Porque quando um sensor queima, ele tem que ser trocado, ele tem que ser retirado fora, porque ele é uma parte doente, ele é uma parte defeituosa, ele não pode permanecer no corpo. Sabe por quê? Porque ele vai acabar danificando e queimando outros componentes daquele quadro. Quando um corpo, quando uma peça, quando um membro de um corpo não está bem, ele simplesmente não vai ficar bem no meio da comunidade. Ele se desvencilha, ele se desvia, ele vai embora, ele não consegue mais estar em comunidade. Não é porque a comunidade não é boa, é porque ele não é bom, ele não está bem. O versículo 14 nos traz algo que nos chama a atenção. O versículo 14 vai dizer: porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardamos firme
até ao fim da confiança dele. O princípio tivemos, enquanto se diz: hoje, se ouvirdes a sua voz. O grego pode ser entendido como significado do que somos, irmãos, participantes desse corpo de Cristo, que somos seus companheiros. Mas no entendimento de Hebreus, no versículo 14, ele vai dizer que aquelas pessoas que saíram do meio da igreja, que largaram a sua comunidade, e esta comunidade não se intitula aqui instituição religiosa, esta comunidade se diz corpo de Cristo, abandonaram a Cristo. Na verdade, eles nunca fizeram parte de Cristo. Eles disseram que um dia se converteram, disseram as águas do batismo, mas depois se desviaram de Cristo. Mas ele está dizendo que se nós não retivermos firmes os ensinamentos da palavra, se nós não retivermos a presença de Jesus em nós, nós não resistiremos. E muitos se desviarão. E ele disse: na verdade eles nunca estiveram em Cristo, na verdade eles nunca conheceram Jesus, na verdade eles nunca adentraram ao processo de transformação. É mais ou menos aquilo que nós aprendemos aqui na escola bíblica, que tem muita gente que conhece Jesus e fica a vida inteira vivendo no velho sem se revestir do novo. Sabe quando a pessoa se apega? Ele pode abrir o guarda-roupa e ter um monte de roupa nova, mas ele só gosta daquela roupa velha, porque aquela roupa velha que está boa nos olhos dele. Toda vez que ele vai no guarda-roupa, a mão só vai naquela roupa, naquela peça. Mas ele tem outras peças, mas ele gosta daquela. E o que Jesus tem oferecido para a igreja é algo novo, diferente, perfeito, sem defeito. Mas as pessoas fazem questão de ficar velho, retendo na sua história o que lhe causa problema, defeito. Sabe quando ela será uma pessoa restaurada? Sabe quando essa pessoa será uma pessoa transformada? Nunca, porque o que ela retém de velho fica provocando defeitos em várias partes da área da sua vida. É sempre um problema atrás do outro, é sempre vivendo em dificuldade, sempre está nos vales, sempre está nos desertos. Ela nunca desfruta do momento em que Jesus entra no barco e a tempestade se acalma, porque ela nunca convida Jesus a entrar no seu barco. É diferente você chamar Jesus para estar no seu barco, para que Ele te conduza. É diferente quando as águas te batem nos artérios, nos joelhos. É diferente quando você se lança em águas profundas e fica no completa dimensão de Deus, fica no controle, no completo controle da dimensão do nível espiritual de Deus. É diferente. Porque o velho sempre vai querer te puxar para trás, onde você acha que é segurança. O velho sempre vai querer que os teus pés estejam firmados em algo que seu, você possa ter o controle, correr, sair para o lado, para frente, para trás. Mas nós, quando estivemos no controle de Deus, é diferente. Quando estamos no controle de Deus, estamos em outro nível. Não é mais no nível terreno. A Bíblia diz: nós estamos neste mundo, mas não pertencemos a este mundo. Então aprenda a viver na verdadeira dimensão para a qual você foi chamado. Aprenda a viver na dimensão de Deus. Deus quer que você se desvencilhe dessa dimensão pequena, pobre, medíocre, que só te puxa para o pecado, que te leva a consequências da incredulidade, da separação, da divisão. Mergulhe na dimensão dos mistérios do Deus vivo, porque quando nós passamos a viver na dimensão dele, o controle é dele, a direção é dele, a sua vida é dele, seu casamento é dele, sua família é dele, seu trabalho é dele, e você pertence a ele como propriedade particular do Deus vivo.
Você não pode mais ficar olhando para trás. Você não pode mais viver esta vida se separando de Deus. Mas ele diz que nós precisamos sim, nos tornando participantes de Cristo, de fato, nos guardarmos firmes até o fim, na confiança que desde o princípio tivemos. Quando você aceitou Jesus no seu coração, a firmeza do princípio era o que nós chamamos de o primeiro amor. Era algo sólido, era algo encantador, era algo maravilhoso, era algo que transbordava o nosso coração. Engraçado, eu tenho conversado com alguns irmãos, e todos vivem dificuldade. Quando você vê alguém saindo, é porque, quando você vê alguém se distanciando da família de Deus, do corpo de Cristo, é porque ele nunca foi, ele nunca pertenceu. Mas ele pode voltar? Pode, quando ele decidir de verdade viver na dimensão de Deus, viver na dimensão para a qual Cristo chamou, viver na dimensão onde a sua vida é transformada, onde o velho é deixado para trás e onde ele diz: eis que tudo se fez novo. Mas enquanto isso, quem aceitou e não vive, nunca viveu, nunca conheceu, nunca esteve na presença de Deus, nunca experimentou Jesus. Porque os que experimentam não estão mais vivendo nesta dimensão. Os que estão experimentando esta nova dimensão de Deus, estão experimentando viver no controle do Senhor, e mesmo diante das adversidades, porque aqueles a quem Ele chama, aqueles a quem vive no controle dEle, são aqueles que mesmo vivendo em adversidade, eles resistem, eles não desistem, eles não vão se tornar incrédulos e eles não vão recuar. Porque o Senhor diz que não tem prazer na vida daqueles que recuam, daqueles que voltam para trás, daqueles que abandonam o caminho. Ele não tem prazer. E como a igreja sabe, ser uma parte do corpo desligada do corpo é ser um membro morto, sem vida. Essas pessoas que resolveram sair e não resistiram firmemente no que experimentaram de Cristo, é porque nunca conheceram Cristo, nunca estiveram com Ele, nunca permitiram que essa transformação viesse até eles. Foi tudo superficial. Eles não queriam viver de verdade, e foram muito mais seduzidos pelo mundo. Eu não vou dizer mais seduzidos pelo mundo do que a Deus, porque a escolha é nossa. A escolha é sua, é minha. Mas eles escolheram amar mais o mundo do que a Deus. E quando escolheram amar mais o mundo, Deus escolheu abandoná-los. Porque Ele disse: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Porque se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Aonde você acha que está o amor de Jesus? Se Ele disse: eu e o Pai somos, não tem como fugir desta realidade, não tem como viver algo diferente. Capítulo 7 de Hebreus, versículo 25, nos chama a atenção para algo mais interessante. Capítulo 7, versículos 25, ainda no livro de Hebreus, ele vai dizer o seguinte: por isso, também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Olhe para que Jesus vive. Olhe para que Jesus vive. Para interceder por cada um de nós enquanto estivermos aqui. Para interceder. Antes de acender os céus, Ele faz uma oração ao Pai em favor dos seus discípulos. Ele vai dizer:
ele sabe que eles vão permanecer, ele sabe que ascenderá os céus. Então ele disse: Pai, não peço que os tire do mundo, mas os livre do mal. Quem você acha que está todos os dias intercedendo por mim e por você? Quem está à destra do Pai, assentado, intercedendo por mim e por você? Ele não se esquece de nenhum dos seus. Ele não abandona nenhum dos seus. Tenha cuidado, irmãos. Jamais aconteça de haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. A incredulidade nos afasta do Deus vivo. É a falta de fé, é o não crer, é não acreditar, é duvidar. Me cita um incrédulo aí que andou com Jesus, seu próprio discípulo. E ele diz o que? Vem, não sede incrédulo, mas crente. Toca aqui nas minhas feridas, toca aqui no meu lado. Mas infelizmente o mundo está empisteado de Tomés. Tomés que ainda não experimentaram o nível profundo das águas vivas de Deus. Tomés que ainda não experimentaram o processo transformador da fé. Tomés que não experimentaram a presença viva de Jesus Cristo, aquele que morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Tem muitos Tomés, Tomés de todo tipo, incrédulos de todo tipo. Só que se Tomé não se permitisse ser transformado, se Tomé não cresce, mesmo tocando em Jesus, ele seria separado de Deus, ele não experimentaria mais Deus, porque ele disse que a incredulidade nos separa de Deus. Deus não consegue, irmãos, estar com alguém que duvida dele, que desacredita. Que a incredulidade nos separa de Deus. Deus não consegue, irmãos, estar com alguém que duvida dele, que desacredita dele. No finalzinho, Hebreu vai nos fazer algumas perguntas. Ora, quais os que tendo ouvido se rebelaram? Qual é a pergunta aqui? Quais pessoas que um dia ouviram acerca de Jesus? Quem são essas pessoas que um dia ouviram falar de Jesus e se rebelaram? Aqui ele vai fazer uma menção daqueles que faziam uma travessia do Egito à terra prometida. Mas o escritor está fazendo esta analogia àquele período, naquele contexto, e traz para o nosso. Ele diz: os que estão na igreja muitas vezes, os que estão na igreja, que um dia ouviram de falar de Jesus, aceitaram até Jesus. Ele pergunta: ora, quais os que tendo ouvido se rebelaram? Ele está dizendo: quem são eles? Quem são esses que se rebelaram? Quem são esses homens, essas mulheres que saíram do meio da igreja, do povo de Deus? Não é da instituição, não estou falando de instituição religiosa nenhuma salva, nenhuma leva para o céu, nenhuma perdoa pecados, porque todos estes atributos pertencem a Jesus de Nazaré. É Ele que perdoa pecados. Então ele pergunta: quem são essas pessoas? Ele diz: não foram de fato todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? Ficou alguém lá? Ele disse: não, todos saíram. Quem foi que Deus tirou de lá do Egito? Todos. Ele continua: e contra quem se indignou por 40 anos? A travessia do Egito para Canaã, terra prometida. Se eu botar estourando, irmãos, aqui, vamos dizer que levaria, vamos botar um ano, por mais lento que eles atravessassem pelo deserto. Vamos botar um ano, bem esticado, né? Eu estiquei. Eles passaram 40 anos no deserto. O que foi que fez este povo ficar
ficar 40 anos rodando, vivendo no deserto? Ele perguntou. Não foram todos que saíram? Sim, todos saíram. Então ele vai perguntar novamente para nós: não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? Os que morreram e ficaram no deserto, não foram os que pecaram? Não foram os desobedientes? E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes? Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Por causa da incredulidade você não tem a vida transformada. Por causa da incredulidade você não alcança o milagre do Senhor. Por causa da incredulidade no coração. O que é incredulidade? É a fé dividida, é a falsa fé, é o desequilíbrio emocional, é a falta da certeza e da convicção. É a incredulidade que faz separação e não permite que Deus opere em sua vida. Mas por causa da incredulidade, muitos pereceram no deserto. E o que ele está dizendo? Que hoje, irmãos, por causa da incredulidade, tem muita gente morrendo na fé. Tem pessoas sendo sufocadas espiritualmente. Tem pessoas que estão perdendo a presença de Jesus. E hoje não são mais nada, são mortos espirituais, que com suas bocas confessam que ainda são de Jesus, quando na verdade não são nada. Estão enganando-se a si mesmos. São pessoas que não param para ler a Bíblia, não param para ler a palavra. São folhas secas levadas de um lado para o outro, porque escuta tudo. Ele não tem convicção de nada. Ele ouve um, ouve dois, ouve três, ele vai ler vários, ouve vários, e ele diz: eu não sei quem é certo, eu não sei quem mais prega o evangelho verdadeiro. Está cheio de falsos profetas, cheio de anticristos, verdade? Mas de quem é a obrigação de descobrir quem é o verdadeiro? Sua. Porque se você não descobrir, não estiver como comunidade de igreja, você ficará para trás. Por causa da sua incredulidade, você não será salvo. Por causa da sua incredulidade, você não atrairá a santidade de Deus para a tua vida. De quem é a obrigação de descobrir? Sua. O que tem de gente morrendo e morta dentro das igrejas não é um número nem pequeno, enorme. Pessoas que se queixam o tempo todo, se queixam da igreja, se queixam do pastor, se queixam da doutrina, se queixam dos irmãos, mas não sai de lá. A palavra já não edifica, já não enche o coração, já não consegue ouvir Deus. Estão separados, estão vivendo a incredulidade, mas não saem. Estão como que escravizados. E eles vão morrer sufocados, porque não usufrui daquilo que o próprio Cristo derramou sobre nós. Porque se Ele, o Cristo, vos libertou, verdadeiramente sereis livres. Não existe instituição religiosa no mundo que salve uma alma humana. Só Jesus. Nenhuma é perfeita. Mas bem verdade é que as pessoas estão cansadas, as pessoas estão exauridas de ouvir mensagens, de ouvir palavras que não condizem com a verdade, não condizem com o evangelho. São palavras de pura ditadura, são palavras de humilhação, são palavras que sufocam, que constrangem. Mas mesmo humilhadas e constrangidas, elas estão escravizadas, presas, porque não olham para o alto. Porque ele diz: é de lá que vem a vossa salvação, é de lá que virá o vosso socorro. Elas não olham para Cristo, olham para o homem, olha para o local, olha para a estrutura, olha para o social, mas não olham menos ainda para aquele que tem a solução de todas as coisas, Cristo.
que é a folha seca? A folha seca não tem convicção. A folha seca você sopra e ela vai para o lado que você soprar, para um lado e para o outro. Se o vento soprar agora, leva para lá. Se os ventos soprar de lá para cá, leva para o outro lado. Ela não tem convicção, porque ela não tem palavra. Ela não lê. Ela é aquela pessoa que um dia foi semeada a palavra e Satanás veio e roubou a semente que caiu na beira do caminho. Ela não conseguiu segurar esta semente na boa terra. Perdeu. Muita gente usa esse jargão. E é um jargão verdadeiro, bíblico, sólido. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Maravilhoso, né, irmãos? Versículo. Mas sabe qual é o momento que você tem que resistir? Qual é o momento que eu devo resistir para o diabo fugir? Você acha que é quando você está forte? Quando você está em oração? Não. O momento de resistir é quando você está sobre ataque. Quando você está sobre ataque. Sob ataque. E quando você está sob ataque, é Satanás que está por cima, metralhando. Satanás está por cima da sua história, da sua vida, da sua família, metralhando. Qual o momento de resistir? Agora. Pode metralhar, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira da presença do meu Deus, ninguém me tira de dentro da casa do meu Deus, ninguém me tira da presença do meu Deus. Pode atirar. Mas é nesse momento que muitos caem. Ele não vai atacar quando você estiver forte, quando você estiver firme, quando seus pés estiverem sólidos, quando tudo vai bem. Ele não vai te atacar, ele vai te atacar quando você estiver por baixo, quando você abrir a brecha, quando a coisa estiver ruim. Ele vai para cima de você com todas as armas. Mas daí Efésios, Paulo nos ensina: pegue o escudo, com a qual podereis resistir todos os dardos inflamáveis do maligno. Mas quem é que lembra disso no momento da dificuldade? Daqui da presença do meu Deus eu não saio. Sabe o que é que vai te tirar da presença do Senhor? A incredulidade. Sabe o que foi que te arrancou da presença de Deus? A incredulidade. Sabe aquele tempo que você vagou pelo mundo, distante de Deus, você viveu um vazio inexplicável. Sempre está faltando alguma coisa, você não está bem. Esse vazio é aquela pessoa que vivia dentro de você e você tirou ela com a sua incredulidade. Você optou viver mais as paixões do mundo do que o amor de Deus. A incredulidade. E nem todos conseguem voltar. Nem todos voltam. Nem todos retornam. Ele diz: porventura todos aqueles que caíram, todos aqueles que morreram, todos aqueles que pereceram, porventura não foram aqueles que eram desobedientes? Aqueles que morreram, ficaram, pereceram no deserto, não entraram na terra prometida, Canaã, porventura não eram os incrédulos? Mas porventura também não tinham experimentado o poder de Deus? Sim. Desde quando saíram do Egito, desde quando saíram e contemplaram 10 pragas sobre o Egito, desde quando atravessaram o mar vermelho a pés secos, a seco, desde quando caminhavam pelo deserto, pelo dia o Senhor os guardava e protegia com uma coluna de nuvem, e à noite uma coluna de fogo os aquecia do frio. O Senhor os alimentava, o Senhor os saciava a sua sede. Mas porventura, esse mesmo Deus que manifestou-se soberanamente, poderosamente para esse povo, não foi o mesmo Deus que os fez perecer no deserto? Por causa da incredulidade. O que é que vocês estão fazendo com aquilo que vocês estão experimentando de Deus?
que é que vocês estão fazendo, irmãos? A palavra da parte do Senhor nesses últimos dias, na nossa igreja, tem sido uma palavra de despertamento, uma palavra para acordar, para despertar aquele que ainda está vivendo um momento de sonolência, um momento de sono que pode levá-lo à morte. Mas o Senhor Jesus te convida a viver um momento de decisão, que só você pode optar viver, ao lado dele, com ele ou sem ele. O que precisamos entender, vocês que estão aqui, vocês que nos assistem, é que estando separado do corpo, você está morto. E Jesus disse que todo aquele que está ligado a ele produz e dá fruto. Não tem como sobreviver fora dele. Eu sou a videira verdadeira, disse Jesus, capítulo 15 do livro do Evangelho segundo João. O Evangelho de João, capítulo 15. Eu sou a videira, vós sois as varas. Mas ele diz: toda vara, porém, que em mim não dá fruto, arranca e lança no. O que é que Jesus faz com o que é defeituoso, com o que é incrédulo, com aquele que não acredita, duvida? Porque nós estamos vivendo dias em que as pessoas estão duvidando da palavra, contestando as escrituras, dizendo que não está correto, querendo reinventar a Bíblia. Nós estamos vivendo esses dias. Mas para que você não seja uma folha seca, leia a palavra. Você não precisa acreditar em tudo que eu digo, mas o Senhor disse: examinai, pois, as escrituras, pois é nela que nós encontramos vida, é nela que nós encontramos resposta, é nela que nós encontramos Jesus, é nela que nós encontramos a palavra, o veículo que nos limpa, que nos purifica, o processo que trabalha em nós até estarmos com Cristo na eternidade. É a palavra viva e eficaz, poderosa, soberana, porque é a palavra do nosso Deus. Então por que duvidar? Por que viver uma vida de incredulidade? Por que viver duvidando de Deus? Se eu posso experimentar o melhor de Deus nessa terra, se eu posso viver o melhor de Deus sobre essa terra, por que duvidar? Precisamos, como disse Ezequiel capítulo 47, Ezequiel disse, chegou na quarta, ele usou os 3 terços, quando o homem conduzia pelas águas, até os artérios, até os joelhos, até os lombos. Ele disse: no mais eu não podia adentrar, no mais agora eu só podia atravessar a nado, porque as águas eram profundas, e no profundo das águas você não tem mais controle, domínio agora é de Deus. Agora você está no controle dele, você vive pela vontade dele. E quando Paulo experimentou mergulhar no profundo de Deus, neste novo nível de água, de rio, de águas cristalinas, de água viva, quando Paulo mergulha, ele diz: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Era a nova consciência do novo nível de vida que ele estava experimentando, um nível superior, um nível acima da incredulidade, um nível acima da carnalidade, um nível acima do pecado, acima das coisas mundanas, um nível mais profundo e acima das coisas temporais, porque ele vivia na terra, mas com os olhos nas coisas eternas. Mas hoje a igreja vive mais com os olhos nas coisas da terra, nas coisas temporais, do que nas eternas. Há uma inversão dos valores, dos verdadeiros valores.
A igreja vive essa inversão, irmãos. E nós precisamos superar. Nós precisamos inverter esse processo. E com a incredulidade, não dá. Só é possível fazer mediante a fé no Filho de Deus. Porque o que nós experimentamos em Cristo. E eu paro com o capítulo 1 de Hebreus, versículo 1 e 2, que declara quem é essa pessoa, que você não deve duvidar, mas que você deve se entregar por completo. Ele vai dizer: havendo Deus, o Pai, outrora, falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nesses últimos dias, nos falou pelo seu Filho, Jesus Cristo, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome que eles, Jesus de Nazaré. Esse é o Deus, este é o Senhor a quem nós servimos. Esta está declarada a sua autoridade, o seu poder, sua soberania e o seu senhorio sobre nós. Por que duvidar? Quando os problemas vêm, quando as adversidades vêm, nós nos esquecemos dessas verdades e queremos nos voltar para a incredulidade. Cuidado! É a palavra que o escritor de Hebreus começa. Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. Não há o que duvidar. Não há outro lugar para onde se ir. Não há outro nome em nenhum outro lugar no céu ou na terra que esteja sobre este nome. Não há. Só em Jesus. Só em Jesus. Não duvide. Não volte para trás. Reveja seus conceitos, seus valores. E não duvide. Em seu coração, sustente a perseverança, porque aquele que um dia saiu, um dia aquele que desviou, ele nunca foi perseverante. Ele nunca foi perseverante. Escreva: ele nunca foi perseverante. Aquele que desviou, aquele que ficou fora da presença de Deus por causa da incredulidade, a Bíblia diz que ele nunca foi perseverante. Por que ele saiu? Porque ele não perseverou, ele duvidou. Mas a Bíblia diz que quando ele volta, quando ele vem, ele reconhece, então ele resiste. Então vem as tribulações e as tempestades. A Bíblia diz: ele resiste. Ele diz: agora ele é um daqueles que habitam a glória do Deus vivo. Agora ele é aquele que de verdade experimentou, tendo cuidado, irmãos, de jamais aconteça haver em qualquer um de vós perverso coração de maldade, de incredulidade. Nunca deixe que isso venha ao seu coração, nunca suba ao seu coração, mas mantenha-se perseverante na luta. Resista, porque o que Deus tem preparado para mim e para você é muito maior do que você imagina. É muito maior do que o diabo quer fazer você duvidar. Creia que o que Deus tem para você é grandioso, mas Ele conta com você. Jesus conta com você. Ele conta com toda a sua igreja.
Porque quando Ele voltar na glória, quando Ele voltar nos céus, quando a trombeta soar nos ares, Ele quer encontrar aqueles que resistiram, Ele quer encontrar aqueles que perseveraram e não duvidaram, Ele quer encontrar aqueles que mesmo ainda enfraquecidos de tanto combate, não abriram mão de desistir da fé. Então Ele atrairá para si a sua noiva querida, a sua igreja amada. Então nós estaremos com o nosso Deus, e nós seremos o seu povo, e Ele será o nosso Deus. Então Ele disse: serão todos para mim filhos e filhas, disse o Senhor dos Exércitos. Amém? Glórias ao Senhor. Eu queria convidar você a curvar sua cabeça neste momento, a fechar os seus olhos aí onde você se encontra. Aleluia. Esse momento é o momento da ceia, a ceia do Senhor. Eu gostaria que você fizesse um resgate, uma firme reflexão da sua vida, da sua perseverança, da sua fé em não desistir. Não desista da sua caminhada. Não agora, amados, não agora. Olha direitinho na tua alma. É onde eu não posso ir, mas Deus contempla o seu coração e a sua alma nesse momento. Aleluia. Faça a sua oração pessoal. Faça o seu momento com Deus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós estamos aqui nessa noite, reunidos como igreja. Estamos reunidos como igreja, para trazermos à memória, Senhor, aqueles momentos que o Senhor viveu com os seus discípulos. Sonda cada coração e cada alma nesse momento. Tu és o nosso Deus, o nosso advogado. O Senhor pleiteia todas as nossas causas. Tu és o advogado dos advogados. Tu és o Deus perfeito. Senhor, abençoa os teus filhos agora. Ouve atentamente a oração, o clamor de cada um deles. Nós apresentamos esses elementos, Senhor: o pão e o suco da videira, que partilharemos, e conforme a tua palavra, e crendo na tua palavra, e usando para isso a nossa fé, nós cremos, é a tua carne e o teu sangue. Esses elementos aqui representados é a tua carne, é o teu corpo, é o teu sangue vertendo na cruz. E nós traremos a memória em conjunto como igreja neste momento, não só para lembrarmos o momento do sacrifício, momento do alto preço,
mas para recordar com alegria que foi por causa desse sacrifício que nós alcançamos a liberdade, que nós alcançamos o perdão, a misericórdia, nós encontramos o acesso ao Pai. Nós encontramos o acesso, nós encontramos a salvação em Jesus, Filho do Deus vivo, Yeshua HaMashiach. Tem misericórdia de nós. Abençoa o teu povo, a tua igreja nesse momento, que possamos partilhar deste pão, deste vinho, que não venha a ser para a nossa condenação, Senhor, mas que seja para a edificação de todo aquele que crê, em nome de Jesus. Amém. Quando você for recebendo, fique de pé. Você que pode. Alguém ficou sem receber? Se ficou, levante a mão. Todos receberam? Amém. Pai soberano, santo, eterno e maravilhoso Deus, como este pequeno elemento, trigo, pão, nós apresentamos, Senhor, como teu corpo, a tua carne. Que o Senhor, na noite que foi traído, tendo tomado o pão, partiu, tendo dado, disse: "Esse é o meu corpo que é partido por vós. Fazer isso em memória de mim." A memória é o que marca, a memória é o legado, a memória é a lembrança. E nós partilhamos disso nesta noite, ó Deus. Nós partilhamos desta carne, deste corpo. Nós fazemos um, Senhor. É esta, Senhor, o dia que nós trazemos, nós nos fazemos um contigo, Pai, comendo da tua carne,
Mesmo quando o Senhor disse: tomai e comei, esse é o meu corpo que é partido por vós. Ele disse: tomai, comei, podeis comer todos. Semelhantemente, depois de cear, o Senhor tomou um cálice, e tendo compartilhado este mesmo cálice, Ele disse: cálice é o meu sangue, o sangue da nova aliança. O sangue será derramado por cada um de vós. O sangue que foi derramado por cada um de nós. Ele disse: tomai, bebei, este é o meu sangue. O sangue da nova, não é apenas nova, nova e eterna aliança. O sangue do novo sacerdócio, é a nova aliança, é o novo acordo. Ele disse: tomai, bebei, este é o meu sangue que foi derramado por vós. Fazei isso todas as vezes em memória de mim. O sangue deve ser a inspiração, todo momento, todas as vezes. Ele disse: todas as vezes. Traga uma lembrança, traga a memória. Lembrem-se do legado, lembrem-se do sacrifício. Ele disse: todas as vezes, lembrem do sangue, porque foi o sangue que trouxe a restauração. Foi o sangue que trouxe o perdão. Foi o sangue que limpou toda a mácula, toda a marca, toda a pisadura. Foi o sangue. Não podemos nos esquecer do sangue, da marca que nos livrou da morte. Ele disse: tomai, bebei, este é o meu sangue que foi derramado por vós. Podeis tomar.